pronunciamento na Câmara dos Deputados, o deputado Marcel Van Hatten indignou-se diante da condição de intocáveis dos ministros do STF. O parlamentar listou violações de direitos, arbitrariedades e discricionariedades em que ministros do STF figuram como protagonistas. O deputado encetou: "O que me traz é a preocupação com o que estamos fazendo com o Estado de Direito no Brasil, em relação à harmonia e independência entre os poderes. Não dá para continuar o nosso Estado de Direito com as instituições da forma como estão hoje. Temos um STF, lamentavelmente, com ministros que são hoje intocáveis, são semideuses." No ensejo, ele abordou o clima político de intimidação contra críticos. Sobre esses ministros não se pode dizer, falar nada. Um ministro foi incluído em uma delação. Quando apareceu na mídia, censurou o órgão de imprensa que trouxe essa informação. Outro foi investigado pela Receita Federal e impediu que essa investigação continuasse. Outro libertou um traficante e a petição que pediu a soltura foi redigida, assinada por uma ex-estagiária desse ministro. O escritório tem como sócio um dos ex-assessores desse ministro do STF. Conforme o parlamentar, cidadãos e deputados têm tido seus direitos civis cassados em razão da postura crítica ao STF. Outro ministro presidiu um inquérito fake que acabou calando a voz das pessoas que ousaram se manifestar contra o STF, sendo que já há lei que prevê que nos casos de injúria, calúnia, difamação, ameaça, exista o devido processo legal. Este ministro, atropelando o devido processo legal, acabou cassando direitos civis de parlamentares e de cidadãos indignados com o que acontece no STF. Assim está. Nós temos um Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, com ministros que são hoje intocáveis, semideuses. Um ministro foi incluído numa delação. Quando apareceu na mídia, censurou. O outro foi investigado pela Receita e ele mesmo evitou que a investigação continuasse. O outro libertou um traficante e outro ministro presidiu um inquérito fake que acabou calando a voz de pessoas que ousaram se manifestar contra ministros ou contra o Supremo Tribunal Federal. O que me traz a essa tribuna é a preocupação com o que estamos fazendo como Congresso Nacional em relação ao nosso Estado de Direito no Brasil, em relação à harmonia e independência entre os poderes. O que eu assisti pessoalmente na semana passada no Senado Federal não foi uma sabatina de um indicado ao Supremo Tribunal Federal. Foi uma confraternização. Ver ali que apenas 3 senadores de 35 inscritos tinham feito perguntas ao sabatinado. E grande parte das perguntas ainda sequer havia sido respondida. E que depois desses meros 3 foi aberta a votação antes dos demais, mais de 30 senadores fazerem as perguntas. Sinceramente, senhor presidente, me faz pensar sobre o que estamos fazendo como representantes do povo. Claro que estou falando do Senado nesse caso, mas como representantes do povo em relação ao fortalecimento do Estado de Direito. Senhor presidente, não dá para continuar com o nosso Estado de Direito, com as nossas instituições da forma como estão hoje, como estão sendo tratadas hoje. Nós temos um Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, com ministros que são hoje intocáveis, semideuses, sobre os quais não se pode dizer nada. Aliás, não se pode dizer, falar nada. Repito, um ministro foi incluído numa delação. Quando apareceu na mídia, censurou o órgão de imprensa que havia trazido essa situação à tona. O outro foi investigado pela Receita e ele mesmo evitou que a investigação da Receita sobre si ou familiares continuasse. O outro, senhor presidente, libertou um traficante, cuja petição desse traficante pedindo a soltura foi escrita, foi assinada por uma ex-estagiária desse ministro. E o escritório tem como sócio um dos ex-assessores desse ministro do Supremo Tribunal Federal. E outro ministro presidiu um inquérito fake que acabou calando a voz de pessoas que ousaram se manifestar contra ministros ou contra o Supremo Tribunal Federal. Sendo que já há lei prevendo que nos casos de injúria, difamação ou ameaça exista o devido processo legal, e este ministro atropelando o devido processo legal, e aqui o pior, com a anuência depois de praticamente todo o plenário, acabou caçando direitos civis de parlamentares, inclusive, e de
cidadãos indignados com o que acontece no Supremo. E aí, depois da sabatina da semana passada, de um indicado abençoado pelo Centrão e votado inclusive pelo PT, indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, agora, hoje à tarde, esta Câmara tende a aprovar, como membro do CNJ, filho de um ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Mário Maia foi indicado por quase todos os partidos políticos, sobre quem pouco se sabe publicamente, seu currículo não é atualizado desde 2016, e cujo principal talento é ser filho de Napoleão Nunes Maia do STJ, que deverá, inclusive, se for o caso, investigar se vier algum caso no CNJ nesse sentido. Senhor presidente, o que estamos fazendo com o Estado de Direito como Congresso Nacional? Eu fico muito preocupado. Precisamos acabar com essa pessoalidade nas decisões e espero que essa Câmara não vote isso hoje, para que a gente possa tratar com seriedade sobre essas indicações e não fazer com que o Estado de Direito fique a relento no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Dr. Geraldino, que é um dos advogados dos 300 do Brasil, e nós vamos falar sobre o inquérito 4828, que é conhecido como o inquérito dos atos antidemocráticos. E é por causa desse inquérito que hoje eu estou presa aqui no Distrito Federal. Por enquanto no Distrito Federal, né? Porque eu vou voltar para Campos, vocês me aguardem aí na planície. E o doutor Geraldino também, né, ele tem advogado para outras pessoas que têm sido vítima da perseguição do STF. O senhor pode falar, o que é esse inquérito, primeiramente? Olha, esse inquérito está baseado nas manifestações a favor do governo e, segundo a PGR, seria contra os outros poderes, seria o Congresso e o STF. Na verdade, o que acontece? O que nós vemos é uma perseguição específica dos apoiadores do presidente. Nenhuma outra manifestação que teve contra o governo está sendo apurado nesses atos antidemocráticos. Nós tivemos aí o Antifas, que quebrou, que destruiu, e que ninguém fez nada. Depredar, quebrar, não é motivo de prisão nem punição. Agora, o caso, você se manifestar e discordar, aí sim está sendo punido, e a Érica está aqui pagando o preço de querer defender os direitos de nós brasileiros. O que acontece? Eu fiz uma pesquisa, né, sobre esse inquérito, e a primeira coisa que eu encontrei de notícia mais antiga foi sobre a Procuradoria-Geral da República, que entrou com o pedido da instauração de inquérito no STF em virtude dos atos do dia 19. Só que dia 19 não existia ainda os 300 do Brasil e muito menos eu nem estava aqui em Brasília. Bom, isso tudo que você está falando, essas dúvidas que você está, nós também já colocamos em vários documentos, em várias peças que estão lá. O que acontece? Eu entrei com habeas corpus para a Sara, eu entrei com habeas corpus para a Folha Política, eu entrei com vários habeas corpus questionando, primeiro, a legitimidade do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? No inquérito da fake news, houve uma portaria 60, que determinou, que designou ele como o relator do inquérito da fake news. Esse inquérito 4828, que é o que apura esses atos antidemocráticos, não tem portaria nenhuma. Não tem nada que vincule ele a essa investigação. E aí eles podem dizer que não é porque, como ele já era, ele teria, no caso, a competência em função do inquérito das fake news. Só que eu acho que uma coisa, a matéria de um não tem nada a ver com a matéria do outro. O que se apura em um caso não é o que se apura no outro. Apesar de muitos dos envolvidos, muitos dos investigados estarem em ambos os processos. Sim. No caso, o senhor tinha falado comigo sobre a competência do PGR, né, em relação a pedir investigação, alguma coisa do tipo. Pois é, o PGR, as atribuições dele estão delimitadas na própria lei. E no caso do Procurador-Geral da República, ele não pode processar pessoas que não têm foro privilegiado. Ele pode até receber informação e encaminhar para o Procurador-Geral, que no caso o fato seria contra a União, e aí a Procuradoria da República tem que apurar realmente, mas aí temos o Procurador-Geral, o Procurador Regional, que atua na esfera da Justiça Federal.
Crimes contra a Lei de Segurança Nacional são apurados na Justiça Federal. Isso é o que está na Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, já foi definido isso. Antigamente era atribuição da Justiça Militar. Então, os crimes atualmente praticados políticos, os crimes políticos, são apurados na Lei de Segurança Nacional, que quem tem competência para investigar isso é a Justiça Federal, e não o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma instância revisora, é uma instância que está lá para guardar a Constituição. Sim. Então, no caso, até o PGR me tratou como se eu tivesse foro privilegiado. Exatamente, isso é um questionamento que nós fazemos. Todos os que não são... todos que não têm cargo político, no caso aí, tem alguns deputados que poderiam sim ser investigados a nível de Supremo Tribunal Federal. Agora, tem decisões no próprio Supremo Tribunal Federal em que já se definiu que não há foro privilegiado, mesmo que haja litispendência. O que é litispendência? Mesmo que você tenha um processo, esteja vinculado com algum deputado, os deputados respondem no Supremo Tribunal Federal e você responde na Justiça Comum. No caso aí seria a Justiça Federal. Tá. Vou recapitular aqui para o pessoal. Eu me chamo Érica, eu sou de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Eu vim para Brasília no dia 22 de maio participar do acampamento dos 300 do Brasil. Eu nunca fui liderança, nunca fui influenciadora digital, eu não sou deputada, não sou ministra. O senhor até falou isso, que eu estava sendo tratada como se fosse ministra também. Só a parte ruim, né? Porque na parte boa eu não estou sendo tratada como parlamentar. E fui presa no dia 16 de junho, né? Junto com o Arthur, com o Renan, com o Mito Show, com a Sarah Winter. A Sarah, no caso, foi presa no dia 15. E desde o dia 24 nós estamos usando tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar. No caso, o Arthur, o Renan e eu ficamos aqui ficamos em Brasília. O Arthur conseguiu, com muito custo, voltar para Niterói. E eu agora estou lutando para voltar para Campos. E assim, eu não sei qual é. Até hoje, quando o oficial de justiça chegou na prisão, a Sarah perguntou: qual é o nosso crime? Ele não soube dizer. No caso, qual é o meu crime, doutor? Não tem exatamente o que estão fazendo. Eles estão tentando arrumar uma tipificação para o seu crime. Estão querendo te enquadrar na Lei de Segurança Nacional.